Olá, como você tem passado? Crescendo em fé, caminhando com Jesus. Estou aqui novamente para compartilhar o segundo vídeo da série Conhecendo Mais de Deus. No primeiro vídeo eu compartilhei sobre a necessidade de conhecermos mais de Deus e também de não nos acomodarmos naquilo que já conhecemos, mas de cada dia conhecermos mais de Deus e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esta é a palavra do profeta Oséias para a nação de Israel. Não importava o quanto eles já conheciam mais de Deus, mas eles precisavam continuar conhecendo mais de Deus. Nesse segundo vídeo eu quero compartilhar sobre intimidade na oração. E eu deixo uma pergunta já de início: quanto você quer conhecer mais de Deus? Porque é necessário nós sabermos e nós estarmos determinados, se queremos conhecer mais de Deus, nós estaremos nos determinando a conhecer mais, a buscar muito conhecer de Deus. Se quisermos conhecer pouco, nosso coração não fará esforço nas nossas orações, nós não buscaremos grandemente a Deus. Nos contentaremos em receber as suas bênçãos, seus milagres, mas não procuraremos na oração conhecer mais a Deus intimamente, E por isso intimidade na oração. Mateus 6:9 é o versículo chave dessa meditação, que diz o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, portanto, orem assim. Jesus está indicando a maneira de orar. É como se ele dissesse: não orem de outra forma, mas orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele está não apenas dizendo que Deus é o seu Pai, mas está nos sugerindo que Ele também é o nosso Pai. E que devemos buscar a Deus como nosso Pai. E isso já começa a nos colocar numa condição de intimidade, porque Deus, Ele sendo Pai, Ele vai se revelar muito mais, vai ser muito mais íntimo dos seus filhos. Então, por isso devemos buscar a Deus como filhos, e não apenas como alguém necessitado, alguém que precisa de um milagre, alguém que precisa de uma cura, porque certamente um pai deseja cuidar dos seus filhos. Então, quanto você quer conhecer mais de Deus? É necessário você saber, e essa pergunta eu acho muito importante. A oração é uma das vias de relacionamento entre Deus e nós, entre nós e Deus, que devemos ter mais intimidade do que qualquer outro nível de experiência com Deus. Então, através da oração, precisamos ter intimidade com Deus. E aqui, nesse texto em que Jesus está dizendo, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, não há ninguém mais que o Pai deseja santificar o nome dele, senão na vida dos seus filhos. E por isso Jesus está dizendo que devemos orar buscando a Deus intimamente, como um filho busca a presença e o coração do seu Pai, desejando e pedindo que esse Pai nos santifique o seu nome em nossas vidas, ou seja, nos torne verdadeiramente membros de sua família, filhos que estão vivendo num estreito relacionamento com Deus, Muitos oram, mas não alcançam intimidade com Deus em oração. A sua oração muitas vezes é uma experiência não muito prazerosa, não muito satisfatória, não muito frutífera, que não produz muito resultado, Mas a oração precisa ser uma experiência distinta na vida de alguém que se relaciona com Deus, porque Deus é um Deus vivo, é um Deus presente. Através do Espírito Santo Ele está presente na vida daqueles que o buscam, daqueles que se renderam a Jesus, que reconhecem que são pecadores e que precisam do perdão de Deus e que estão vivendo uma nova vida, que nasceram de novo. Então nós precisamos, da nossa vida de oração, ter intimidade com Deus. Aqui Jesus, primeiramente, ele está falando a partir do versículo 5, e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Ou seja, ele está
dizendo para nós que não devemos ter nenhum tipo nenhum modelo de oração que não nos permita ter intimidade com Deus, que esteja mais preocupado em chamar a atenção das pessoas, em fazer grande barulho, mas não ter, na verdade, um relacionamento de intimidade com o nosso Deus. Então, rejeitar os modelos obsoletos e ineficientes, que não produzem resultados. Então, rejeitar os modelos que não trazem resultado, mas não as pessoas, né? Então, muitas vezes, nós queremos mudança em nossa vida quando nós estamos vivendo com as pessoas e estamos vivendo relacionamentos tão frustrantes. Então, nós achamos que precisamos se relacionar com outras pessoas. Mas, às vezes, é o jeito que nos relacionamos e por muitas vezes já ter perdido a intimidade, às vezes um modo de relacionar-se com essas pessoas é que precisa mudar e não propriamente não nos relacionarmos mais com elas. Assim é com Deus, quando nossa vida de oração não está indo bem, não tem intimidade. Então Jesus diz, e quando orarem, ou seja, a nossa disposição de orar precisa ser um relacionamento transparente com Deus, onde Ele como Pai se torna cada vez mais uma pessoa mais íntima na nossa vida. E nós como filhos cada vez mais desfrutemos dessa intimidade. O Pai sempre nos levará a um relacionamento de intimidade. Porque já no Jardim do Éden nós vimos que Adão perdeu essa intimidade, Eva também. Mas uma das coisas que Deus criou o homem é para se relacionar com o homem. É para ter intimidade com o homem e com a mulher, com o jovem, com as crianças até mesmo. Por isso Jesus dizia que deveria deixar vir a Ele os pequeninos, porque deles era o reino dos céus. Mas lá no Jardim do Éden, nós observando no capítulo 3, quando Adão e Eva, no versículo 8, diz, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então vimos aqui que havia se quebrado o relacionamento de Deus com o homem e a mulher. Eles perderam a intimidade, porque eles deixaram de ouvir. Aquilo que Deus tinha falado para eles já não importava mais, porque lá no versículo 4 diz o seguinte, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Ou seja, amados, agora já não importava mais o que Deus tinha falado, porque Eva estava totalmente influenciada pelo que a serpente tinha falado. Assim, muitas vezes nós estamos muito influenciados pelo que o mundo nos causa, pelo que ouvimos das pessoas, ouvimos noticiários na TV, nos jornais, na internet. Nós estamos influenciados muito por aquilo que está ao nosso redor, pelo meio onde vivemos. E quando chegamos diante de Deus em oração, a nossa alma está intoxicada de tantas preocupações. E tudo o que sabemos é despejar, mas não temos mais aquele apetite, aquele desejo do nosso coração, como Adão e Eva, quando Deus veio lá no jardim, eles se esconderam atrás de uma árvore, e quando Deus falou com eles, já não era mais natural essa conversa, essa intimidade. Assim também hoje precisamos resgatar a intimidade que perdemos através de uma vida de oração. Então precisamos orar até se romper e até que o nosso coração, o nosso espírito, ele esteja desfrutando de intimidade com Deus. Essa intimidade que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden e transferiram de uma geração a outra.
até chegar à nossa geração. Então nós somos filhos de uma geração que não aprendeu a ter intimidade com Deus. E Deus hoje nos chama para voltarmos a ter intimidade com Ele. Não aceitarmos a influência do mundo. A influência da serpente, que hoje continua influenciando-nos através do que ouvimos, através daquilo que nos afeta a nossa mente, afeta o nosso coração. Mas olho novamente uma passagem muito interessante, que eu particularmente gosto muito dela, que está em Mateus 17, e vejo Jesus compartilhando a intimidade que ele tinha com o Pai, lá em cima do Monte Tabor, com os seus discípulos. E é isso que Deus deseja, que voltemos a desfrutar da intimidade com Ele, e iremos poder compartilhar essa intimidade com as pessoas, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de viver. Ali Jesus, em cima do Monte Tabor, diz assim, no capítulo 17 de Mateus, e versículo 1, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Interessante aqui. Por que não contar a ninguém? Porque é uma questão de intimidade. Era Jesus revelando a intimidade dele com o Pai aos discípulos, para provocar neles um desejo deles também terem intimidade com Deus. Deles também, na vida de oração deles, não fazer mais como eles aprenderam desde pequenos, por serem fariseus, por serem judeus, pela religião judaica. Eles buscavam a Deus, mas não tinham intimidade com Deus. E agora Jesus está restaurando essa intimidade em cima do Monte Tabor. Levou eles para cima do monte, longe de tudo, longe da família, longe de problemas, de preocupações. É tanto que no outro dia, quando eles descem do monte, já havia uma multidão, já havia problemas para eles enfrentarem. E assim nós, no dia a dia, temos tantas coisas para enfrentar, mas a nossa intimidade com Deus é que nos prepara, é que nos dá um revestimento pessoal no nosso coração, na nossa mente, revela-nos na intimidade com Deus as palavras de Deus, nos preparando para a vida. E é na intimidade que nós recebemos a unção de Deus e as revelações de Deus, mas também essa unção, ela produz em nós uma capacitação divina, uma capacidade para lidar com tudo que precisamos lidar ao nosso redor, na nossa vida, na nossa caminhada. Então a oração, ela gera transformação. É isso que Jesus, mesmo ele já sendo perfeito, mas enquanto ele orava, transfigurou-se o seu rosto. A glória do Pai veio e tornou-se tão real, tão palpável, tão tangível, que os discípulos sentiram esta glória, tocando eles. E é isso que nos espera. A grandeza, a majestade de Deus, para que na nossa intimidade de oração nós possamos ser transformados em filhos e capacitados a ser filhos neste mundo, nesta terra. Então a intimidade de oração com Deus gera transformação, que libera a unção de Deus, libera a multiplicação.
e também a produtividade. Deus nos torna capazes de fazer mais e fazer melhor, quanto mais intimidade nós temos com Ele. Então, você sempre irá transbordar na sua vida e compartilhar com as demais pessoas aquilo que você desfruta na intimidade com Deus. Você não irá transbordar nem compartilhar com os outros nada mais do que você tem compartilhado de Deus na sua intimidade. Então, a intimidade na oração é muito importante. Por isso, muitos se tornaram tão religiosos e pessoas sem virtudes, porque não conhecem nem se relacionam intimamente com Deus. Não têm a intimidade de Deus para preencher o vazio dos seus corações. Mesmo nós conhecendo toda a Bíblia, mas nós precisamos conhecer intimamente a Deus e crescermos nessa intimidade. E a oração é essa via de mão dupla, aonde nós levamos a nossa alma carregada, preocupada, pesada, e aonde Deus se manifesta a nós. Por isso diz no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 em diante: Bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós. Então Deus deseja se revelar, Deus deseja ser achado de nós, quando nós nos comprometermos em buscarmos a Ele com todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Então é muito importante, e eu quero finalizar voltando a Mateus no capítulo 6, onde nós lemos o versículo 9, mas antes um pouco no versículo 6, Mateus 6, Jesus segue dizendo: se eles não deveriam orar como faziam os hipócritas e os fariseus, orando alto nas praças, gritando, mas eles deveriam ter um outro modelo de oração. E ele diz no versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então não está dizendo ore a Deus, mas diz ore ao seu Pai. Então Deus deixa de ser apenas Deus, que todos chamam Deus de Deus, um ser que existe, com toda a sua grandeza, com toda a sua soberania, com toda a sua glória, com toda a sua perfeição. Mas ele se transforma nesse momento, não apenas no seu Deus, mas no seu Pai. Isso fala de intimidade. E também nos compromete a buscar Deus intimamente como filhos. Então, somente os filhos é que buscam o Pai. Os filhos podem buscar o seu pai, se você tem um pai biológico, como um amigo, como um sobrinho, ou como um tio, ou como alguém que tenha um outro grau de relacionamento. Mas só você que é filho pode buscar o seu pai como pai. Assim Deus quer se tornar para nós mais do que Deus, mas o nosso Pai, o seu Pai, que você possa buscá-lo intimamente. Mas ele nunca será o seu Pai até que você comece a buscá-lo intimamente como um filho. Então por isso diz, mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto. Por que fechar a porta? Porque você deixa de fora tudo mais. É só você e Deus agora. É intimidade, é um lugar secreto. E diz mais, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Então Deus vê o que secretamente está em nossa vida, está em nosso coração. Deus vê as coisas secretas. Ele nos abençoa publicamente. Ele nos abençoa para que nós sejamos mostrados por Ele como o Filho dele, que é abençoado por Ele, que é ungido por Ele. Mas tudo acontece no lugar de intimidade, no lugar secreto. Então, a partir de hoje, deseje mais conhecer a Deus na sua intimidade. Deseje conhecer mais de Deus para a sua vida. Deseje e busque intimidade com Deus na sua vida de oração. Transforme sua vida de oração. Não queira mais ser um religioso. Deus está esperando por você, no seu lugar secreto, para que você tenha intimidade com Ele. Ele deseja ter intimidade com você.